está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno News. Notícias de verdade. Apresentação J.R. Vargas. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. São 11h07. Esse é o nosso Debate 93. Estamos no ar aqui pela 93 FM. Hoje, de maneira especial, nós vamos tratar de um tema que você está acompanhando a gente. Você faz parte da nossa família 93, está inserido nesse contexto. Quando nós compartilhamos aqui uma alegria, nós celebramos juntos, e uma tristeza, como a Bíblia diz, nós nos alegramos com os que se alegram e nós choramos com os que choram. A Bíblia nos desafia e nos encoraja a viver assim. Agora, nós queremos reconhecer aqueles que fazem aniversário no dia de hoje, que completam hoje mais um ano de vida e podem mandar para cá as ovelhas queridas, os pastores amados aí, as ovelhas dos pastores que completam hoje e ontem e hoje, há mais um ano de vida, pastores, esposas dos pastores ou esposos das pastoras, também as igrejas que completaram ontem e completam hoje mais um ano de organização, cidades que estão completando mais um ano de vida. Nós temos que reconhecer, agradecer e pedir a Deus que renove, que dê muita força, muita saúde e nos guarde. É sempre boa palavra de gratidão a Deus por essas vidas, pedindo ao Senhor que nos abençoe. Quero convidar você a estar com a gente aqui no Facebook da 93 FM. Estamos transmitindo aqui ao vivo do nosso estúdio da 93. É sempre um prazer, um privilégio ter a sua companhia, ter você aqui ao nosso lado e viver esse tempo juntos, sempre sob a bênção, a graça do nosso Deus. Nós todos precisamos dele e vamos buscá-lo sempre em nome de Jesus. O seu rádio está no Debate 93. Muito bem, minha gente, eu quero apresentar de uma vez aqui os queridos debatedores, pastor Samuel Silva, pastora Carla Regina, bispo Jaime Coelho, pastor Rodrigo Lourenço, todos aqui à mesa do nosso Debate 93 de hoje. E quero dizer a você que está nos acompanhando que ontem o dia amanheceu com uma notícia muito triste e chocante para todos nós, né? O pastor Anderson do Carmo, marido querido da pastora Flor de Lis, que da última vez que esteve aqui, ficou assentado aí onde está o bispo agora, e ela falou algumas vezes sobre a importância do marido ao lado dela. Eu nem lembro que tema que era, mas ela disse: olha, eu não vou para lugar nenhum sem ele. Eu não queria ir. Quando falamos sobre ir para Brasília, eu não queria ir, mas ele falou: eu vou estar com você, nós vamos juntos e tal. Isso me marcou muito, eu me lembro claramente, além das viagens todas, enfim, é essa coisa que nós sempre vimos os dois juntos, né? E em razão dessa morte dele, né? Ele sempre esteve aqui conosco, aqui à mesa também, sempre impliquei muito com o gel que ele usava no cabelo, e eu dizer que ele tinha que me dar aquele nome do gel, a gente ficava implicando um com o outro aqui com a alegria que vocês sabem, que vocês nos acompanham. E essa morte dele foi uma morte muito absurda, né? Uma pessoa que é um pastor, é um pregador, é um homem acostumado a andar em lugares complexos, com a 93 FM, falei agora há pouco aqui com o Cílio apresentou várias vezes ações, verdadeiras cruzadas evangelísticas em comunidades, ele sempre como pregador, uma pessoa sempre ungida por Deus, uma palavra extremamente evangelística e, enfim, a morte com mais de 15 tiros. Então isso dentro de casa, depois de aparentemente serem seguidos, é isso que a gente está compartilhando aqui. Com isso a gente chega àquele instante, primeiro dizer assim, meu Deus do céu, o que dizer? Família, amigos, qual é a fala que nós temos, qual é a palavra de Deus para o coração das pessoas que estão nos acompanhando, o povo de Deus que diz assim, meu Deus do céu, como é que pode isso? Os questionamentos que naturalmente surgem, mas hoje é dia de falar de consolo, falar de graça de Deus, de misericórdia de Deus, né? Todos nós passamos por momentos da nossa vida em que nós precisamos de consolo.
consolo. A Bíblia nos garante que Deus nunca se esconde daqueles que buscam com o coração machucado como viver o consolo do Senhor quando a dor parece tão grande e insuportável, né? Pastor Anderson e Flor de Lis tinham mais de 50 filhos, então é um número tão absurdo que a gente sempre fica pensando, meu Deus, que isso é muito amor envolvido, então é um ambiente, uma atmosfera amorosa. E quando uma bomba dessa cai dentro de casa, vizinhos, família, igreja, ontem dia de culto, então é muito difícil. Agora mesmo a nossa equipe da 93, não só a equipe, a 93 está lá, a MK está lá, porque é um vínculo, né, de longos anos aqui da Flor e do pastor Anderson com o Grupo MK, ela como uma das nossas cantoras e aqui eles dois como debatedores nossos. Me lembro que ela mencionou também aqui no último debate, falando sobre a filha dela, Simone, né? Da batalha contra o câncer, e isso eu pessoalmente acompanhei mais de perto por causa das lutas na mesma área, embora de características diferentes. Então, o estudo é muito difícil. Então, para todos nós hoje aqui é muito difícil. Nós estamos aqui, como disse o Cid, porque é necessário, porque é importante que nós estejamos aqui, é importante que a gente traga uma palavra, que nós ouçamos a voz de Deus a falar conosco e, ao mesmo tempo, nós venhamos a multiplicar um ambiente de consolo e de graça que só o Espírito Santo de Deus pode produzir na nossa vida. Eu vou começar ouvindo o Bispo Jaime Coelho. Bispo, bom dia, seja bem-vindo. Vamos começar falando sobre esses aspectos e esses assuntos que nós temos aqui, meu irmão. Bom dia, JR, bom dia, debatedores, bom dia, ouvintes da Rádio 93. Ontem pela manhã, quando eu acordei bem cedo para ir para a igreja, vi logo nas redes sociais essa reportagem, essa fatalidade já declarada. E confesso que foi muito difícil compreender. Eu não conhecia muito bem o Anderson do Carmo, nem a Flor de Lis, tivemos alguns momentos aqui nos debates, mas essa parceria que você falou era algo notado todos os dias, algo notável, algo que a gente conseguia poder perceber a aliança que eles tinham com o outro. E é muito difícil. Faltam palavras, realmente, como você disse, JR, mas tem a letra de uma música do Third Day que fala o seguinte: tem tempestades que a gente não pode fazer passar, mas a gente pode ficar do lado até ela ir embora. E essas são tempestades. Esse momento de perda são tempestades que a gente pode ficar do lado e que a gente precisa se unir como irmãos em Cristo para dar todo o apoio que a família precisa, tudo aquilo que a família pode e deve receber nesse momento. Salmo 136, versículo 23, eu quero deixar aqui para quem já está ouvindo, que diz que quando fomos derrotados, Deus não se esqueceu de nós. O seu amor dura para sempre. E tem hora que a gente perde, mas o Senhor continua com a gente, nos dando força, porque sem o Espírito Santo é impossível suportar momentos como esses. Pastor Rodrigo Lourenço, nós queremos também ouvi-lo e quero dizer para os ouvintes que a gente vai trazer essas palavras de consolo que estão na Bíblia e numa hora de solidariedade. Daqui a pouquinho vamos ouvir aqui os nossos repórteres que estão lá acompanhando e deixa eu dizer uma coisa aqui clara aqui. Estão lá acompanhando não é para ter uma ação jornalística, não. Estão lá como agentes de consolação também. E aqueles que nós ouvirmos aqui, que estão lá, também não entra como uma característica, sabe aquelas reportagens que a gente vê em momentos como esse, e aí e tal. A gente quer estar junto como família. Igreja é isso, essa é a diferença. Essa é a diferença. Pastor Rodrigo. Bom dia, JR, bom dia aos debatedores e aos ouvintes que nos acompanham nesse debate um tanto quanto não alegre, né? Pela situação que já foi veiculada. E como você bem disse, JR, nós somos uma família, né? Então, quando um sofre, todo mundo sofre junto. E eu tive alguns encontros com o Anderson no futebol do debate, enfim, a gente conversou algumas vezes e o que eu quero pontuar aqui é que essas questões que acontecem, eu falava com o Bispo Jaime ali em off, a gente não espera primeiramente, e quando ela vem da proporção que vem, a gente muitas vezes não tem resposta para dar. Isso é um fato. Não há uma resposta para dar. O que a gente precisa se amparar
é efetivamente na palavra de Deus. O salmista, no Salmo 119, versículo 50, ele diz assim: este é o meu consolo no meu sofrimento. Ele coloca 2 pontos. A tua promessa dá-me vida. Então, eu vi um relato da Flor, depois da situação, ela disse: a obra não vai parar. A gente vai continuar fazendo a obra, vamos inaugurar a igreja que tem que inaugurar, o congresso vai para frente. E eu entendo que essa é a pegada. Embora o luto tenha que ser vivenciado, a fase do luto, mas eu creio na palavra de Deus. Nós estamos aqui crendo na palavra de Deus. Talvez alguns outros ouvintes passam pela mesma situação, são anônimos, mas passam pela mesma situação, e eu creio que a palavra que nós devemos trazer para a Flor, para os enlutados, também servirá para outros, que o Espírito Santo é aquele que traz o consolo nessa hora tão difícil da vida. Pastor Samuel Silva conosco no debate 93 de hoje também. Pastor, igualmente, bom dia, bem-vindo. O tom de voz, né? A música é muito especial, né? A música ela traduz sentimentos, emoções, e a nossa voz ao cantar e ao falar denuncia muito disso, né? Então quem está nos ouvindo percebe pelo tom de voz. A gente consegue dizer se a pessoa está triste, a pessoa está isso, tá assim. Então esse é um tempo em que a gente tem que avaliar as próprias dores, reconhecer valores, honrar pessoas e buscar da parte de Deus o consolo do Espírito Santo, né, pastor? Bom dia, JR. Eu acho que esse tom de tristeza, ele não fala de derrota, mas fala de divisão de carga, de compartilhamento da dor, né? Nós somos igreja, como você bem destacou, e é bom nos alegrarmos com os que se alegram, mas é bom também chorarmos com os que choram. Não bom porque é satisfatório, mas porque é um dever. Diversas vezes estivemos juntos, né? O pastor Anderson pregando, ministrando lá na igreja, na nossa igreja, nós ministrando também lá na Cidade do Fogo. Mas eu queria... Ontem pela manhã eu estava ministrando lá na Nova Jerusalém e eu estava falando sobre os amigos de Jó, e depois que Jó perde tudo, diz a Bíblia que eles vão até Jó, né? E o Espírito Santo estava me fazendo lembrar que num primeiro momento eles agem de maneira assertiva. Primeiro, sendo motivados a estar perto. E segundo, estando perto, não falando nada. Exato. Eles ficam perto só por estar perto, só para dividir esse fardo, dividir essa dor. Talvez os ouvintes, a grande maioria, não tenha acesso à pastora Flor de Lis, né? Mas você pode simplesmente orar, simplesmente dividir esse fardo e essa carga, intercedendo por eles. Os amigos de Jó, eles começam a errar exatamente quando eles começam a falar, né? Enquanto eles estavam calados, estava tudo certo, mas quando eles começam a falar, e a igreja às vezes é contagiada, sabe, por essa busca por uma justiça que não cabe a nós, não está nas nossas mãos. Você começa a ver na internet um movimento e absurdos de que por que isso aconteceu, e aí você julga Deus, e aí você começa a julgar pessoas. Não é o momento. O momento agora é de intercedermos, de dividirmos o fardo, a dor. Eu tenho orado muito por São Gonçalo, eu tenho orado muito pelo Rio de Janeiro. Muita gente que está em casa, que está nos ouvindo, sabe que eu, minha esposa Denise, meus filhos, nós passamos também por um trauma terrível, exatamente lá em São Gonçalo. Fomos sequestrados, ficamos encapuzados horas. E aí, mesmo com todo o fervor da fé, né, nós somos humanos e você fica pensando, meu Deus, por quê? Mas eu quero terminar minha fala, né, deixando claro o legado do pastor Anderson. O pastor Anderson, ele durante anos, ele foi praticamente o administrador do trio elétrico da rádio. Ele comandava as cruzadas evangelísticas usando o trio elétrico da 93 e normalmente era visando as comunidades, normalmente era visando né, pessoas desesperançosas. Eu fui despertado depois desse episódio do sequestro na minha casa para fazer um projeto. Então, de 2 em 2 meses, eu, minha esposa, o Ministério Nova Jerusalém, a gente entra na comunidade e a gente faz um projeto chamado Culto na Rua, envolvendo a comunidade com amor, com esperança.
Então, nesse início de debate, o meu destaque é para o legado. A gente deve dividir o fardo, interceda pela Flor, interceda por todos, mas, sobretudo, perceba o que o pastor Anderson deixou e o que a pastora Flor, como foi bem dito aqui, está continuando, está dando continuidade. Que haja um engajamento da igreja, né? Porque essa coisa de violência no Rio de Janeiro não vai ser solucionada pela polícia, pelos governantes, mas é solucionada pela igreja. A igreja precisa amar mais, a igreja precisa pregar mais o evangelho para que situações como essa diminuam, né? E essa violência também diminua para que a igreja cresça e o Senhor seja glorificado. Pastora Carla Regina. Bom dia, JR, bom dia aos queridos ouvintes, aos debatedores à mesa. De fato, ouvi algumas palavras que merecem destaque aqui à mesa. Consolo fora dito, silêncio fora dito, companhia fora dito. Há uma palavra que Salomão nos traz, que é uma próxima palavra, é reflexão. Ele vai dizer em Eclesiastes 7:2 que melhor é ir à casa onde há luto do que onde há banquete, haja vista que ali se vê o fim. E também se aplica os vivos, isso ao seu coração. Reflexão que fica para nós, esse de repente, que parece que está tão longe da gente, a gente vê nos noticiários, e daqui a pouco acontece com quem está tão perto, nos fazendo refletir que de fato é um de repente. Alguém se preocupa, que sai e não se posicionar, pensando que a trombeta não toca agora, mas se esquece que o Eterno pode chamar a qualquer momento. Então essa reflexão fica para os queridos ouvintes, aos debatedores aqui, à mesa também, e não de repente. Jesus volta, mas também pode nos chamar. E aí a reflexão fica para quem vive projetos que às vezes a gente procrastina, né? A gente coloca à frente, amanhã eu faço, amanhã eu vou. E está tudo na mão do Eterno. Ele é que determina quando tudo termina. Então que a gente possa viver debaixo dessa reflexão, desse temor de que não de repente ele pode nos chamar. São 11h23. Nós vamos agora entrar em contato com a nossa equipe que está exatamente lá, no momento agora, onde daqui a alguns minutos haverá o sepultamento. A nossa repórter Mariana está lá agora, está não como repórter apenas, como eu disse, mas está como parte da família. A família está lá. Mariana. Oi, JR, tá me ouvindo? Estou te ouvindo, pode falar, querida. Oi, JR, a gente continua aqui aguardando a chegada do corpo do pastor Anderson do Carmo, aqui no cemitério Parque Niterói, em São Gonçalo, no bairro Laranjal. Eu estou aqui com a Leia Mendonça, que assim como a Flor de Lis e o pastor Anderson do Carmo, uma das figuras mais importantes do nosso meio evangélico, e claro, clima de muita tristeza aqui no cemitério, estamos aguardando o corpo. Ontem, de madrugada, teve um culto ecumênico no Ministério Flor de Lis, na Cidade do Fogo. Hoje, também pela manhã, teve outro culto. E o clima é esse, eu vou conversar aqui um pouquinho com a Leinha. Alô? Fala, JR, Oi, tudo bem, meu amado? Deus te abençoe, Leinha. Nós estamos compartilhando aqui agora que nós, como Grupo MK aqui, como Rádio 93, nós somos família. Que a nossa equipe não está aí como reportagem no sentido simples dessa palavra, mas como família, né, que está junto, vivendo esse tempo difícil, e a gente fica com o coração muito apertado, né, Leia, em razão dos vínculos, mas também das questões espirituais que envolvem esse tempo, Leinha. É verdade. JR, todos que nos ouvem, como você disse, nós somos mesmo uma família. O pastor Anderson do Carmo, ele era um agregador. Estamos todos aqui consternados, nosso coração está em pedaços. Ele não era só uma pessoa, um marido da Flor de Lis. Ele era alguém que era amigo da gente. Às vezes a gente nem ligava para ele, ele ligava para a gente quase sempre. Todos os trabalhos que ele fazia, ele nos incluía. E como a gente precisa estar sempre acordado para essa realidade, a vida não é ontem, a vida não é amanhã, a vida é hoje. Vamos viver hoje da melhor maneira possível. Nosso coração está doendo, mas Deus está no controle. JR, o corpo do pastor Anderson do Carmo acaba de chegar aqui no cemitério Parque Niterói, em São Gonçalo, e nós vamos acompanhar.
muitos fiéis, muitos fãs, muitos amigos, parentes, admiradores. A cada minuto que passa, o cemitério fica mais cheio, imprensa, enfim, é uma perda irreparável como ser humano, como pastor, para a igreja, para o nosso Brasil. Mariana, muito obrigado pela sua entrada, pela sua fala. É um momento de agitação, naturalmente, para quem está lá acompanhando e vendo todo esse movimento, a chegada e as pessoas. É bom para você imaginar, né? E perceber um pouco desse ambiente de consternação, ambiente de tristeza, ambiente de dor, que nós todos temos que enfrentar. E eu sei que a gente está conversando agora, no debate, com gente que está ouvindo a gente, dizendo assim, eu passei por isso há pouco tempo. Tem pessoas que passaram por isso há 30, 40 anos, mas é como se fosse hoje de manhã. É a mesma coisa. E alguns que estão nos ouvindo agora, talvez digam assim, olha, eu passei por isso e eu vivi um milagre. Porque a paz de Deus, o apóstolo Paulo tentou explicar isso, um homem muito preparado e com uma cabeça maravilhosa para sistematizar, para criar processos, para facilitar o entendimento. Ele diz, olha, a paz de Deus, ela não tem explicação. É um milagre. Esse milagre, ele é operado por Deus na nossa vida, a gente sabe que é através do Espírito Santo. Ele que promove. Jesus anunciou isso lá em João 14, quando ele falou, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Esta ação milagrosa de Deus que a gente está pedindo ao Senhor que aconteça na vida da querida Flor, enfim, da família toda. Ontem eu estava lembrando muito de Dona Carme, que é sogra do Anderson, mãe da Flor, da Neinha, que é uma figura tão emblemática na casa deles, na família deles e que sempre nos acompanham aqui, enfim, é muito complexo. Como a gente lida com esse milagre? Porque, como vocês disseram, tem momentos que a pessoa quer falar alguma coisa para ver se a fala produz consolo. Só que o consolo não é produzido pela minha fala. Você pode ter um tom de voz calmo e a pessoa, fiquei até mais calma. Calma é uma coisa. Paz interna é outra completamente diferente. Vocês concordam? Absolutamente. Sim. A gente nunca consegue saber qual vai ser a reação no momento da perda, né? Ontem eu ouvi a Flor louvando ao Senhor aquele hino da Midian acerca de Jó, e a expressão que mais se destaca é Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E de onde se tira força para isso? De fato, a paz que excede todo o entendimento se manifesta em momentos como esse. Eu acredito que cada um aqui à mesa lembra das suas perdas quando vê a perda do outro. Eu perdi minha mãe na adolescência e me ver cantando, adorando ao Senhor em meio ao velório, meu Deus, como é que isso acontece? De fato, o Consolador se manifesta nesses momentos, né? Há quem fale sobre ele, mas vivê-lo é diferente. É você tirar força da onde você menos imagina para conseguir ainda assim adorar. E vê-la adorando ontem reverbera, é emblemático isso, da onde o cristão tira força. Só Deus pode fazê-lo, de fato. Eu vi a pastora Flor ontem falando que eles tinham combinado, né, que se um falecesse, o outro iria fazer o culto, né? E o que eu entendo, sabe, a questão do consolo realmente é muito complexa e é por isso que está na mão do Espírito Santo, né? É ele que pode, só ele pode, né? Agora, talvez a aplicação do legado seja pelo menos uma maneira de prosseguir e até de honrar quem nos deixou, né? Quando eu penso que dar continuidade a uma obra feita por quem nos deixou pode honrar essa pessoa, isso eu não sei se me dá consolo, mas isso pelo menos ele vai trazendo um rumo, um norte, valeu a pena. Tem um filme, o Resgate do Soldado Ryan, né? É um filme antigo, então não tenho preocupação de falar o final, não é uma questão de spoiler, porque, né? Mas bem, o soldado ele fica para trás e aí todo mundo decide voltar para buscar ele, né? E essa busca é super sacrificante, pessoas morrem, né? E no final, quando realmente chegam perto do soldado, a palavra
do comandante, quando Capitão. encontra, do capitão, faça valer a pena. O capitão estava morrendo. Né? E ele fala para o soldado, faça valer a pena. É isso, né? Eu quero fazer valer a pena tudo o que eu vi o pastor Anderson fazendo, iniciando. E a gente está falando do pastor Anderson, e eu queria, né, usá-lo hoje como um ícone, né, como um exemplo. Como a pastora Carla falou da sua mãe, todos nós já vivemos perdas. E essas pessoas que nos deixaram, qual é o legado? O que eles fizeram de bom em que a gente pode dar prosseguimento? Talvez isso dê para a gente uma direção e acabe gerando um consolo e uma paz para prosseguirmos. Conhece a dor da perda quem já perdeu. Isso é fato. Só quem perdeu sabe o quanto dói. E eu lembro de quando eu perdi meu pai, tinha 14 anos também. E na verdade, 13 para 14, eu confesso que eu não queria ouvir ninguém falar. Exato. Eu não queria ouvir ninguém falar. Eu queria as pessoas perto de mim, mas eu não queria ouvir ninguém falar. Eu queria o abraço, eu queria o carinho, eu queria o apoio. Um ombro para chorar. Parece que quanto mais falavam, mais chateado eu ficava. Exatamente. Porque não vai trazer de volta, exatamente, não vai resolver. E aí a gente precisa entender isso, como diz a palavra de Deus no livro de 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 e 4, que fala que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos console em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Então, Deus gera um consolo dentro de nós. A gente vai aceitando, e é um processo. Não é fácil. O luto é um processo. Passa pela negação, pela revolta, depois vem a aceitação, onde você realmente acaba entregando e entendendo. Eu lembro que eu estava na sala de aula, um ano depois, e comecei a chorar lembrando do meu pai. É assim mesmo que acontece. O luto hoje em dia, o luto tecnicamente falando, ele pode chegar até 5 anos. Eram 2, aumentou para 5, né? E a gente precisa respeitar esse luto que as pessoas estão vivendo. E parece que a ânsia de tentar tirar a dor do outro impede de deixá-lo viver essa dor e de completar essa despedida. Eu até entendo, bispo, que existe uma boa intenção na pessoa que faz isso, né? Mas a gente precisa claro, com certeza. Mas assim, essa boa intenção, ela tem que ser freada em alguns momentos, porque a própria Bíblia diz que há tempo de chorar. Então, se há tempo de chorar, é tempo de chorar, não tem como. Porque tem gente que como chega... Como é que alguém fala pra você não chorar quando é hora de você chorar? Tem gente que chega... Eu tive uma perda, não de família, assim, efetivamente, né? Mas na igreja, recentemente, há cerca de 6 meses atrás, uma pessoa muito querida morreu de uma forma muito drástica. E a família, até hoje, ela vive de uma maneira bastante complicada, enlutada, e enfim... E algumas pessoas chegam e dizem, não, para de chorar, Deus é contigo. Não tem que parar de chorar. Eu acho que você tem que chorar, vivenciar o luto é importante, processar o luto é importantíssimo. E aí, só para concluir, o que o pastor Samuel colocou com muita propriedade, o consolo é divino. Porque Jesus, quando vai aos céus, ele fala, não foi uma morte efetivamente, ele ressuscitou, mas foi ao céu e falou assim, ó, fica tranquilo, vocês não vão ficar órfãos, eu vou deixar alguém com vocês, o Consolador. Jesus sabia que a dor da perda dos discípulos também seria grande. E só algo divino poderia completar essa perda. Vamos entender também que essa ação de consolo, Deus se utiliza, né? Deus utiliza o Espírito Santo é Deus e age de maneira sobrenatural no indivíduo. Então, mas ele também age em todo aquele que tem o Espírito Santo. Exato. Então, todo aquele que tem o Espírito Santo, ele se torna um agente de consolação. Sim. É essa a função. Por isso que a gente, às vezes, quando a presença... É uma coisa que não tem explicação, gente. Não tem explicação. A gente está passando luto e de repente uma pessoa se aproxima, não diz uma palavra. Sim. Ou fala alguma coisinha, mas assim, não é aquele negócio. A pessoa vem e tal, você diz, cara, como me fez bem? Por que me fez bem? Aí a gente humano diz assim, porque esta é uma pessoa iluminada, porque esta é uma pessoa... Não, cara, é o Espírito Santo. Sim. Que age dentro da gente e usa a gente para isso. Exatamente. Só que na nossa humanidade, ou a gente dá crédito a alguém, ou a gente assume o crédito. É isso aí. Sim, e quem está fazendo essa obra, na hora que o ser humano entender que a gente não é nada, que a gente não tem essa habilidade, que não há em nós esse tipo de característica positiva, nós vamos ver que quem está no centro da nossa vida é Deus. E aí vem um texto que eu acho importante a gente ler e destacar, Romanos capítulo 8, que fala sobre morte. Contexto do apóstolo Paulo é de perseguição, é muito comum isso no texto dele, está falando sobre esse assunto no capítulo 8 o tempo inteiro,
Então, chega o momento do versículo 18 que ele diz assim: porque para mim o tempo certo, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então ele está falando sobre morte, está falando sobre dor e está apontando para a glória. Ele não é um sujeito alienado, que não tem luta, não tem batalha, não tem perdas, não tem mortes. No finalzinho do texto, no versículos 38 e 39, diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, veja que a primeira fala é sobre a morte, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. É a descrição mais extraordinária que tem. Quando uma pessoa falece, alguém diz: perdemos fulano de tal. Eu até acho essa expressão complexa, porque se a gente sabe onde a pessoa está, ela não foi perdida. Mas tolera-se porque faz parte do nosso linguajar. A gente entende o que a pessoa está querendo expressar. Mas, por outro lado, a pessoa que morre, ela não é perdida. Por que não é? Porque nada pode nos separar do amor de Deus. O amor de Deus vai nos acompanhando, acompanha na vida e acompanha na morte. A gente não vê o que está acontecendo, mas Deus não larga a pessoa porque a pessoa morreu. Deus não se separa da gente, hora alguma. Então, a descrição que a Bíblia fala ajuda a gente a entender o que acontece depois. O que acontece depois, né? Pessoas querem saber depois, o que acontece depois. A única coisa assim que a gente pode afirmar, eu pelo menos, que eu posso afirmar, é que Deus não se separa da pessoa. Hoje, JR, isso é tão forte, como isso nos consola, como um bálsamo. Pastor Samuel falava sobre isso. Com relação à morte dos nossos entes queridos, né, em especial a mim, no caso da minha mãe, eu tive que decidir. Ou eu me entristeço pelo tempo que não mais terei, ou eu celebro pelo privilégio do tempo que já tive. E aí você toma uma decisão em honrar o memorial de quem partiu. Como é que se honra o memorial de quem parte? É prosseguindo, vivendo da melhor forma possível a fim de honrá-la. Há um texto que mexe muito comigo, 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 e 14, ele vai dizer: Paulo está dizendo, eu não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Essa esperança de ver novamente, de estar, o que você falou, continua com Cristo. Amém. A melhor companhia é a de Cristo. Amém. Ela se sobrepõe à nossa própria companhia. Por mais que amemos, ninguém nunca vai amar mais do que Cristo. A ele honra pelo privilégio do convívio com quem partiu. E essa é a celebração que fica. Enquanto muitos nem conviveram, a gente teve o privilégio de conviver de mais pertinho. A questão da esperança que a irmã colocou, pontuando esse versículo, é justamente o que o salmista falou aqui, que eu acabei de ler. A tua promessa da minha vida. Então, a gente sabe que num tempo próximo nós vamos nos reunir novamente nos céus. Até logo, até breve, né? Até breve. Esse comparativo é interessante. Não vos entristeçais como os que não têm esperança. Você vai se entristecer, mas não como aqueles que não têm esta esperança. É na verdade, a gente que fica é que sofre, né? Sim. Quem ficou aqui é que vai passar por todo o processo de sofrimento, de perda da pessoa, da falta que vai sentir, do vazio de olhar para o lado e não vê-la. E isso é que dói, isso que é difícil. E aí a gente tem que buscar no Espírito Santo essa transcendência, que é crer naquilo que está por vir. No porvir. O processo, como o senhor tem destacado, está na mão de Deus. Sim. É óbvio, eu tenho certeza aqui que cada texto citado, né, está gerando uma ajuda dentro do processo de quem está em casa vivendo esse tempo de luto, que a gente não pode avaliar. Agora, acho importante que a gente destacar que são duas coisas diferentes. O consolo está na mão do Espírito Santo. Agora, o suporte está na nossa mão. Eu queria, por exemplo, incentivar a Cidade do Fogo, incentivar, né, o Ministério Flor de Lis, os membros da igreja, a superlotar a igreja nos próximos cultos, a viver um engajamento ministerial como vocês jamais viveram. Eu quero incentivar, eu sei que muita gente está ouvindo que não teve acesso ao sepultamento e que faz parte da membresia dessa igreja, né? Esse suporte está na nossa mão.
irmão. Isso é coisa de família, isso é coisa de igreja. Eu sei que, como o bispo citou, né, pode ser que daqui a um ano a pastora Flor de Lis esteja num lugar distraída e venha à memória, né, daqui a 2 anos, 3 anos, bata uma tristeza. E é um processo e está na mão do Espírito Santo. Mas esse suporte da igreja, eu acho que é isso, né, que a gente precisa produzir. Eu quero bater na tecla da questão do legado, da continuidade, aquilo que foi iniciado e, sobretudo, de como a gente pode virar esse jogo. Porque uma das coisas mais chocantes para mim, porque quando eu recebi o WhatsApp da Alessandra, que é secretária aqui da Dona Invelise, 7 da manhã, me comunicando a perda, ainda não se sabia muitos detalhes e tal, mas quando eu fiquei sabendo que pelo menos ele tomou 15 tiros, né? Aquilo foi assustador para mim. E aí a palavra que mais a gente ouve é: a que ponto a violência no Rio de Janeiro chegou, né? E aí como é que a gente resolve isso? A gente resolve isso sendo igreja. E aí eu volto a destacar o engajamento do pastor Anderson na obra social, da pastora Flor na obra social, do trabalho que eles têm feito. A igreja precisa se mobilizar, a igreja precisa se levantar para pregar o evangelho, para entrar nas comunidades, para fazer a diferença. É ação social, é declarar esperança para crianças, é envolvimento dos próprios filhos dentro da igreja para que esses filhos não se desviem. Esse engajamento, esse suporte, eu tenho certeza que isso vai alegrar os que ficam. Os que viveram o tempo de investimento do pastor Anderson e que estão agora vivendo a colheita. Nós estamos transmitindo o debate agora, nesse exato instante, pelo Facebook da 93, e nós temos várias manifestações de carinho, de amor, que chegam aqui à nossa página agora. Você está acompanhando aqui o nosso estúdio, está nos vendo também aqui, transmitindo pelo Facebook da Rádio 93 FM. Essas manifestações de carinho, de amor, são muito importantes. São muito importantes. Com certeza. E elas devem prosseguir. Nós, pastores, que acompanhamos pessoas em momentos de luto, nós sabemos que no primeiro momento, algumas pessoas estão próximas. Passa um tempinho, a vida das pessoas prossegue e existe um esfriamento natural. É natural. Isso acontece em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Mas existem algumas pessoas que Deus, assim, parece que levanta a pessoa e a pessoa vai lá, coopera, ajuda. Quantas famílias a pessoa está lá e alguém vai, chega e faz o almoço, vai lá e chega e diz: olha, eu vou buscar seu filho no colégio. Olha, chega lá e diz: olha, não se preocupa, eu sei que tem uma dívida aqui, seu marido, um negócio de senha, o banco não liberou, não sei o que, papapá, e alguém vai lá e paga as contas e, sabe... Essas coisas que a gente sabe que é missão da igreja. Agora veja, a igreja, não estou falando da instituição. A igreja tal, não é isso. É isso aí. A igreja é o povo de Deus que vai lá e chega junto e que abraça, que tá... Esse movimento, e eu queria encorajar os nossos ouvintes a entender o seguinte: isso não é só com a Flor de Lis. Sim. Porque um ouvinte acabou de dizer que, olha, hoje eu enterrei o meu irmão. Olha. Então, tem muita gente sofrendo. E tem muita gente que precisa. A gente tem que fazer isso. Vou dizer mais uma coisa aqui para ouvi-los e interagir. É um momento de conversa, né? E, por exemplo, às vezes tem um vizinho que não é da igreja. Perdeu alguém também. Sabe? E que está chorando. E que a gente pode exercitar o amor cristão. E a mesma coisa, vai lá, paga a conta, vai lá, faz um bolo, vai lá, prepara o almoço, vai lá. Às vezes não fala nada. A mesma coisa, a menina tem uma filhinha pequena, quer vir aqui para minha casa para brincar, porque tem uma filha da idade próxima. É isso. Esse Suporte. tipo de suporte, esse tipo de ambiente vai multiplicar. E não é para crescer a igreja, não. Porque isso é hipocrisia. Queremos fazer isso para crescer a igreja. Ou então alguém que diz: eu faço isso e a minha igreja cresceu. Não é uma troca. Amor não é troca, amor é doação. Sim. Não é para crescer a igreja, é para ser igreja, né? É diferença de Babel para Pentecostes, né? Babel cresce para cima, Pentecostes cresce para os lados. Babel quer poder, Pentecostes quer distribuir poder. É diferente, né? É esse engajamento que eu falo, né? Esse prosseguimento a um trabalho iniciado. Sermos aquilo que o apóstolo Paulo declara aqui em 2 Coríntios 7, 5, 6, quando ele fala de Tito, ele fala assim: por fora combate, por dentro temores, mas Deus me consolou enviando Tito. Aí ele vai dizer: não só por causa de Tito, mas por causa de vocês também, que estão demonstrando amor por mim. Me regozijo pelo amor que vocês manifestam pela minha vida. Então esse derramamento de amor, essa
essa coisa de você ser empático com o outro, se colocar no lugar do outro e poder viver com ele esse momento de sofrimento, né? De chorar com os que choram, que foi falado desde o início aqui. A gente precisa realmente dar a todos aqueles levantar que os necessitam, braços, né, bispo? a todos que A necessitam. gente descobre o valor de uma verdadeira torcida, não é quando o time está ganhando. Sim. Tá perdendo, né? A verdadeira torcida é quando grita, quando o time está perdendo. Sabe Exatamente. uma coisa interessante? Seja Quando, isso, né? quando Pedro e João vão para o templo orar, encontram o aleijado, eles falam, levanta e anda, mas eles estendem a mão. Exato. E a Bíblia diz que quando eles estenderam a mão, que o joelho do cara se formou, ele ficou de pé. Não Um adianta suporte. ficar falando, levanta, Aham, levanta. ajudar a Estenda a mão, levantar, poxa. né? E essa questão da empatia que o senhor falou aí, está em falta demais na igreja. Assim, não estou generalizando, mas a gente observa isso e cabe a nós, pastores, produzir isso em nossos púlpitos também. Incentivar. Porque o apóstolo Paulo, quando fala em Efésios, ele fala uma coisa interessante, diz assim, com toda humildade e mansidão, Efésios 4:2, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Esse versículo não é que eu tenho que suportar alguém, não porque é o cara eu te chato, suporto, entendeu? Eu te carrego na realmente mão, né? dar o Levar suporte, as colocar a pessoa no Ser colo, suporte, em nome do amor. De que amor? Fato. O amor de Deus, o amor fraternal, aquilo que nos une como irmãos. E isso ele rompe as fronteiras da denominação Em especial e quando- da religiosidade. Em É o que o especial JR quando falou. se faz Se eu tenho um esperar. vizinho que não é evangélico, que é de outra religião, qual é o problema de eu influenciá-lo em amor suportando ele? Porque Jesus fez isso quando ele estava diante de uma grande multidão, ele sente empatia e fala assim, eu tenho que dar alguma coisa para esse povo comer. Estende a mão. Isso é empatia. O JR estava falando que não é Independente de só, qualquer coisa, né? não é só a flor e a situação do pastor Anderson. Ontem mesmo, exatamente na mesma hora que eu recebi a notícia do pastor Anderson, eu recebi também a notícia da morte do pai do André, que foi meu tecladista durante anos e que hoje é tecladista da Cassiane. No mesmo momento. E as pessoas estão morrendo o tempo todo, a todo instante. E a gente é igreja para falar de vida, para falar de continuidade, né? Esse suporte. Esse amor é algo muito importante, né? Quando lançou o CD Questiona ou Adora, houve uma enquete para escolher o título. E várias pessoas opinaram, enfim, que negócio vota aqui, eu nem sei onde que era, Facebook, sei lá onde é que era isso. Eu sei que houve isso e ganhou Questiona ou Adora. E a Flor de Lis cantou essa música ontem. Eu quero ler a letra para os ouvintes. Me peguei perguntando o que Deus pode fazer. Mudar todos os planos, fazer o seu querer, fazer o que lhe apraz, sem dar explicação. Conhecer teu sentimento e avaliar tua reação. E se ele não quiser, fazer o vento cessar. Se ele não quiser o mar acalmar, e no meio dessa tempestade apenas te restar a voz de um adorador, e se ele não quiser matar a Faraó, te levar no deserto e te deixar só, e no meio da adversidade um exército inimigo vier te afrontar, o que é que você faz? Questiona ou adora? Se ele nada fizer, me mostre a sua fé. Questiona ou adora? Se ele nada fizer, me mostre a sua fé. E se ele não quiser fazer o vento cessar, se ele não quiser o mar acalmar, e no meio da tempestade apenas te restar a voz de um adorador, se ele não quiser matar a Faraó, te levar no deserto e te deixar só, e no meio da adversidade um exército inimigo vier te afrontar, o que é que você faz? Questiona ou adora? Se ele nada fizer, me mostra a sua fé. Nós vivemos num contexto onde tudo tem que dar certo. Ou Deus faz, ou Deus faz. E quando isso não acontece, nos decepcionamos, nos frustramos e achamos que Deus nos esqueceu, que Deus nos abandonou. Mas, na verdade, Deus quer saber se você é um verdadeiro adorador. Então, adore. Eu prefiro adorar. Se ele nada fizer, eu uso a minha fé. Eu prefiro adorar. Eu prefiro adorar. Se ele nada fizer, eu uso a minha fé. Eu prefiro adorar. Adorar. É a letra. A composição que eu acabo de ler
que foi gravada pela Flor de Lis e cantada ontem, no momento de imensa dor em razão do falecimento do seu esposo, pastor Anderson do Carmo, numa coisa absurda, com mais de 15 tiros, ou pelo menos 15 tiros, no momento em que todos nós estamos impressionados com essa violência, com essa maldade, mas focando hoje aqui no debate em como Deus é capaz de consolar e quanto nós precisamos dele. As informações que nós temos agora de lá da nossa equipe, como bem disse o JR, a nossa intenção é gerar consolo lá também, com toda a equipe que foi daqui, tanto da rádio quanto da MK, é que chegou lá o corpo do pastor Anderson, a pastora Flor de Lis estava falando ainda há pouco, e ela agradecia o apoio de todos, falava sobre perdão e dizia sobre forças para continuar. São muitas pessoas, segundo as informações, é muita gente, pastor Anderson, todo mundo falando sobre o quanto ele é querido, as informações em paralelo que a gente tem, que a polícia segue investigando tudo que envolve toda essa questão, né? A polícia informou ainda há pouco que fez o exame toxicológico aí nos cachorros para saber se eles foram dopados ou não, que essa é uma linha que foi levantada, o resultado sai amanhã. A gente, quanto equipe de jornalismo, vai continuar acompanhando isso. E fica, né, nessas horas as palavras nos faltam. Eu estava ali sentada, estava me lembrando de como o pastor Anderson e a pastora Flor chegaram aqui. Acho que foi mais ou menos em 2007, se não me falha a memória, em virtude do filme, documentário da Flor. Nós não sabíamos quem era a Flor, quem era o pastor Anderson, e eles chegaram. Eu me lembro que foi lá no Odeon. Nós saímos daqui para ir para lá, e o pastor Anderson, como bom entusiasta que sempre foi, ele nos recebia com todo amor, com todo carinho. No ano anterior, se eu não estou enganado, em 2006, foi a primeira vez que nós estivemos no Sim. Ele acontecia num lugar que a minha memória agora não me deixa lembrar, mas era, acho que, um ambiente do Exército, lá em Niterói, em São Gonçalo, perdão. E eles sempre nos receberam muito bem. A partir desse filme, depois, alguns meses depois, veio a notícia de que a Flor tinha sido contratada pela MK como uma das nossas cantoras. E ali cresceu a nossa amizade, a nossa parceria. É difícil falar, a gente se segura, porque, como bem disse o pastor Samuel, o pastor Anderson extremamente entusiasta de tudo que fazia. E vivia disso, fazia disso com zelo. JR disse aqui, ele era brincalhão. Quanto a gente brincava aqui fora do ar, quanto o JR implicava com ele, e o quanto a gente implicava sempre quando ele chegava. Eu me lembro que, eu até escrevi isso ontem nas redes sociais, o pastor, quando pregava, ele tinha uma senha com a igreja, né, dele, e ele pedia assim, às vezes quando ele ia falar alguma coisa que ele considerava de impacto na pregação, ele pedia para que a igreja dissesse, fala, pastor, e ele dizia, então eu vou falar. E eu me lembro que a partir de então eu comecei sempre a atender o pastor Anderson assim. Toda vez que ele me ligava, eu dizia, fala, pastor. E ele... Não era várias mensagens dele, eu pastor. Fala, pastor. E ele sempre muito... Eu acho que uma das características que eu posso destacar do pastor Anderson é que ele fazia tudo com muito amor, com muito zelo, com muita paixão, com muito entusiasmo. Eu me lembro que eu estive no ano passado pregando para adolescentes e jovens lá na Cidade do Fogo. E a gente que trabalha com adolescentes e jovens, a gente sabe que para adolescente e jovem gostar, a pessoa tem que ser muito inteirada, muito entusiasta, e ele era amado por todos eles, do início ao fim. E fica aqui o nosso carinho, nossa gratidão pela vida do pastor Anderson. Como disse o pastor Samuel, com ele fica o legado. Lembro aqui do que a pastora Leia disse, ame agora, ame hoje, diga que ama hoje, porque os planos de Deus a gente não conhece. A gente tem certeza que eles são hoje melhores, mas tenha a oportunidade e diga àqueles que estão à sua volta que você ama, como destacou o JR, a gente via isso perfeitamente entre ele e a Florzinha. Essa palavra da Marcela é muito importante, traz esse ambiente interno aqui que você acompanha, muitas vezes nos vê
pelo Face, enfim, de alguma maneira observa isso. Eu quero deixar 2 palavras e depois eu vou tocar uma música da Flor de Lis que tem a participação do Anderson, do pastor Anderson do Carmo, numa ministração, e você vai acompanhar isso com a gente aqui agora na 93 FM. A primeira palavra é do Salmo 127, versículos 3-5, que ele viveu como ninguém. Eu não conheço alguém que tenha vivido esse texto com essa intensidade. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Salmo 127, versículos 3-5, 56 filhos. Ele recebeu de Deus uma herança maravilhosa, uma herança extraordinária. Qualquer pessoa que faz conta, ou qualquer pessoa que faça conta, vai dizer, olha, essa conta não fecha. Isso é muito difícil. Mas onde há amor e há uma missão, não quer dizer quem não tem amor, há uma missão que eles abraçaram juntos. E que à distância parecia que a missão era dela. Ela ficou conhecida assim. Mas não seria dela se ele também não abraçasse. E quem convivia sabia que a missão era dos dois. Tudo era dos dois. Tudo era dos dois. Final do ano nós fizemos o jogo, futebol, pastores e tal, e fizemos aqui aquela mobilização toda. Eu falei que achava que ele não ia, e que se ele fosse ele não ia cabecear, porque é por causa do gel, e fiz aquela implicância bem humorada que eu faço aqui com os meus queridos, as pessoas que a gente gosta, a gente pode estabelecer esse tipo de vínculo. E foram os dois. A Flor bateu pênalti. O Anderson jogou conosco lá. Foram os dois. Participaram conosco num momento tão difícil de corrida, de correria, de agitação, mas acharam aquele tempo precioso para estarem conosco. Eu quero agradecer. Já agradeci isso a eles várias vezes pessoalmente. Mas quero dizer que no momento de morte é normal que as pessoas mandem flores. E elas são bem-vindas. Nada contra aqui a questão das flores. Mas, evidentemente, todos nós sabemos que o ideal é dar flores em vida. Flores em vida. As flores, num momento como esse, servem para os familiares perceberem o quanto essa pessoa era amada. Tem um significado. Mas para a pessoa, não tem significado, porque ela não está interagindo com a questão das flores ali. Mas o pastor Anderson foi tão abençoado que Deus deu a ele flores em vida. E além de todos os amigos, todas as manifestações, Deus deu a ele uma flor. E essa flor perfumou a vida dele, e esse perfume dessa flor fez com que ele também pudesse trocar e compartilhar o seu perfume também com ela. Flor de Lis, ela canta, e a gente acompanha a ministração do pastor Anderson do Carmo durante a canção. Eu creio no poder da oração. Aquele que se prostra com o rosto no pó e chora é dono do milagre. É dono do milagre. Eu creio no poder da oração. Aquele que na luta não murmura, se levanta e ora, é dono do milagre. É dono do milagre. Quando a gente ora, cresce intimidade. Deus nos capacita com autoridade. E quando a oração chega aos seus ouvidos, logo o céu se abre. Então, se você quer, levante a mão agora. Erga sua voz com brado de vitória. Comece a orar, comece a clamar.
ouvimos a Flor de Lis cantando e o pastor Anderson do Carmo ministrando nessa canção tão especial, de joelhos em fervente oração. Nós vamos orar juntos agora e amanhã, queridos pastores aniversariantes, amanhã eu mencionarei o nome de todo mundo. Hoje nós vamos agora fechar orando, pedindo a Deus que console e conforte o coração dessa família querida e desse povo de Deus que nos acompanha, dos pastores que sentem essa perda por razão de ser um colega, também orando por muita gente. Nós oramos todos os dias, vocês sabem disso, consola os corações enlutados. Há muitos anos isso. E essa é a hora que a gente precisa ser parceiro, ser irmão, ter a bênção da comunhão verdadeira, é aquela que nos aproxima por conta da ação do Espírito Santo. Bispo Jaime, vamos orar juntos, orando também pela cura dos enfermos, pedindo a graça e a bênção de Deus sobre cada um em nome de Jesus. Um abraço querido a toda a família Flor de Lis, a toda a família do pastor Anderson do Carmo, e essa história que não se encerra, porque a história dos filhos de Deus, essa história nunca cessa, ela continua a ecoar e a transitar no meio de tantas pessoas ao longo de tantos anos. Vamos orar. Senhor, nosso coração chora junto com de mim, a família, a igreja, todos os amigos, familiares, nosso querido Senhor, pastor Anderson Carlos. Nesse momento, nós sabemos que somente a pessoa do Teu Espírito Santo pode trazer consolo ao coração que está enlutado, Senhor. Não só o dela, Senhor, da família, mas todos que perderam alguém que amam, que nesse momento choram a perda, choram a falta, sentem o vazio, Senhor, da ausência dessa pessoa que está, Senhor Deus, realmente hoje fazendo tanta falta ao lado de cada um de que perdeu, Pai. Nós entregamos em Suas mãos, Senhor Deus, o coração de cada um, Senhor, e que o Senhor cuide, que o Senhor venha curar aqueles que estão enfermos de sua alma, enfermos em seu corpo, que haja hoje, Senhor, uma ação poderosa do Teu Espírito Santo sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. Não quiser o mar acalmar e no meio dessa tempestade apenas te restar ao vosso adorador. E se ele não quiser matar a Faraó, te levar lá no deserto e te deixar só no meio da diversidade, um exército inimigo vier te afrontar, o que é que você faz? Questiona ou adora? Questiona ou adora? Se ele nada fizer, me mostra a sua fé. Questiona ou adora? Adora. Se ele nada fizer, me mostra a sua fé. Questiona ou adora. Nós vivemos num contexto onde tudo tem que dar certo. Ou Deus faz, ou Deus faz. E quando isso não acontece, nos decepcionamos, nos frustramos e achamos que Deus nos esqueceu, que Deus nos abandonou. Mas na verdade Deus quer saber se você é um verdadeiro adorador. Então adore. Eu prefiro adorar. Eu prefiro adorar. Se ele nada fizer, eu uso a minha fé. Eu prefiro adorar.
abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.